Olá, tudo bom? Eu sou Roberto de Farias e esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um arquétipo que está presente na vida da gente. Eu vou mostrar para vocês na prática como que esse arquétipo funciona através da natureza. É um arquétipo da representação da morte através da natureza. Então aguenta a mão aí. Bom, gente, antes da gente ir direto ao ponto, que eu sei que todo mundo está ansioso para saber sobre esse arquétipo aqui que vocês já estão vendo, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Roberto morreu, desapareceu, gente. A Covid matou o Roberto? Não, gente. A Covid não me matou, eu tô bem vivo, vivíssimo. Faz um ano que, pra quem acompanha o canal sabe, faz um ano que a gente não posta nenhum vídeo no canal. Está fazendo um ano que a gente, literalmente, eu falei pra minha equipe, não gerencia mais nada nas redes sociais, faz o mínimo possível no Facebook apenas e ponto final, porque nós estamos reestruturando tudo, tem muita coisa vindo pela frente, muita novidade vindo pela frente, e a gente está dando foco, nós estamos dando foco na expansão da empresa, na expansão da marca e na transformação de alguns produtos. Então tem alguns produtos, alguns serviços que nós oferecemos que nós vamos deixar de oferecer, e tem serviços que nós ainda não oferecemos que nós vamos passar a oferecer em relação a arquétipos. Inclusive eu estou fazendo um curso de profundidade, um curso lá numa universidade dos Estados Unidos, inclusive, para poder dar aula de arquétipos num nível muito mais profundo, para poder explicar para o ser humano aonde que está a profundidade do arquétipo na vida dele, como que isso interfere na vida dele, como que isso influencia as pessoas ao redor dele. Então em breve vai ter novidades, vai ter uma coisa muito boa aqui para vocês. Brasil, se prepara, porque o que vem por aí vai chacoalhar as estruturas das redes sociais aí em quesito do mundo da espiritualidade. Eu vou trazer uma coisa muito legal aí, provavelmente pro ano de 2022, o ano que vem, né? Nós estamos entrando em contato com algumas pessoas para ver como que a coisa vai funcionar, mas provavelmente vem algo grande por aí para poder ajudar vocês a chegar, a desenvolver esse caminho do autoconhecimento, da paz, da sensação de conforto que a gente encontra quando a gente entende algumas coisas que precisam acontecer, que acontecem e que precisam acontecer no caminhar da vida da gente. Então, vem vindo novidades por aí, não percam a paciência, não abandonem o canal. O canal continua crescendo devagarinho, eu percebo assim, eu vejo uma vez por semana, a gente olha para poder ver como que tá o desenvolvimento, né, o acompanhamento do canal, e a gente percebe que tá, ainda assim, mesmo que a gente não tenha postado nada, o canal tem crescido um pouco, as pessoas têm chegado, têm enviado mensagem. Muito obrigado pelas suas mensagens, a gente agradece, obrigado pelas contratações. Nós ficamos o ano todo sem poder, sem postar nada, porque nós estamos vivendo um momento, para quem não percebeu, nós estamos vivendo um momento global, não é no Brasil, é no mundo todo, de polarização política. Então, quando você fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa, e se você fala que você não gosta de coxinha, as pessoas pensam que você já gosta de ravioli, e assim por diante. Então, pra gente não entrar nesse detalhe, pra gente não cair nessa arapuca, a gente decidiu não fazer mais vídeo nenhum, não fazer mais postagem nenhuma. Inclusive eu parei de fazer as postagens que a gente fazia no próprio Instagram, para poder mostrar o nosso trabalho, os nossos clientes. A gente decidiu dar uma pausada nesse ano em tudo que era redes sociais, para poder de fato respirar, focar nos nossos clientes. A gente cresceu muito esse ano, graças a Deus, então a coisa assim continua acontecendo, mas por trás das câmeras a gente não tá postando nada, porque vem novidades por aí, e eu espero que vocês gostem das novidades que a gente vai trazer para vocês e apresentar para vocês. Não morri, não sobrevivi ao Covid, estou aqui, por enquanto, pelo menos eu tô vivo, né? Nós estamos entrando aqui no outono do Canadá, já estou com as malas prontas para ir para o Brasil, então em breve estarei por aí para poder fugir do frio canadense. Já aqui nós estamos hoje dia 5 de outubro, alguma coisa assim, né? Nós estamos na primeira semana de outubro, e nós estamos, já faz mais de um mês que nós estamos atingindo aqui temperaturas de 3, 4 graus, então o frio esse ano vai ser muito forte e vai chegar muito cedo. Então antes que o frio completamente chegue, a gente
pula pro Brasil, vamos lá pro nosso escritório em Florianópolis, aproveita, trabalha durante o dia, aproveita o final do dia para curtir umas férias, entre aspas, né, porque férias mesmo a gente nunca tem, mas é assim que funciona a coisa por aqui. Então, em breve, é claro que nesse vídeo não vai caber tudo, eu não vou conseguir falar tudo para vocês o que aconteceu nesse último ano, por que eu não postei, por que eu desapareci, isso vem com calma aí pela frente, a gente vai voltar a fazer mais vídeos. Esse vídeo eu queria fazer para vocês hoje, vamos ao assunto agora, 5 minutos depois nós vamos ao assunto. Esse vídeo eu queria falar pra vocês que na verdade é esse arquétipo aqui que vocês estão vendo. É um arquétipo que a gente não pensa nele, é uma coisa que é inconsciente, como todos os arquétipos, óbvio, né? Os arquétipos, eles funcionam no inconsciente do coletivo, então não é uma coisa que você olha e fala, olha, é um arquétipo, é assim e assim que funciona. Não, o arquétipo não é assim, não é dessa forma que ele reage, né? Muito diferente do que as pessoas vêm ensinando pela internet. Olha, se você pegar esse arquétipo, você pode manipular isso, você pode manipular aquilo, e você não pode manipular um arquétipo. É simplesmente impossível, porque existe toda uma programação vibracional em torno de um arquétipo, né? Ele já vem com uma programação, e essa programação ela tem uma energia que vibra dentro do ser humano e faz com que aquilo transforme a vida dele. Quando você muda uma peça, né, que você quer influenciar a energia, você muda todas as peças. Então não existe uma possibilidade de você falar, olha, eu vou pegar esse arquétipo e vou influenciar nessa peça. Isso não existe, essa possibilidade, porque quando você faz isso, você está mudando todo o jogo. Então aquela peça que você acabou de influenciar, ela deixa de ser aquela peça que você influenciou. E aí, é claro que para você entender isso, você tem que fazer, são anos de estudo, são anos de dedicação para você entender que quando você mexe com uma peça, você mexe com todo o jogo. E que o jogo não vai conseguir ter o resultado que você queria, porque você não está manipulando o jogo, você está manipulando a peça. Então o grande lance é isso, a gente vai voltar a falar sobre isso futuramente com calma, para vocês poderem entender de fato como que funciona essa manipulação de energia, mas nesse momento eu queria só explicar para vocês, porque eu tô assim, eu parei a minha correria do dia, inclusive, ó, eu tô de camiseta regata, para poder falar sobre isso, para poder aproveitar esse momento, que era o único momento que eu tinha, para poder vir aqui gravar um vídeo para vocês, para poder mostrar esse arquétipo. Esse arquétipo é um arquétipo que acontece o ano todo, todos os anos. Então é uma coisa que se repete anualmente e a gente não pensa nele, é uma coisa que está dentro de nós porque é absorvido pelo inconsciente. Nós temos aqui o nosso terceiro olho, chamado Ajna. Então, para quem trabalha aí os chakras, para quem conhece os centros Indo-Brahmani, vão saber do que eu estou falando, é uma glândula que a gente tem aqui que funciona como o olho que tudo vê. E esse olho é o terceiro olho, ele é responsável pela captação e pelo entendimento, pela compreensão, ele vai fazer é como se ele pegasse tudo aquilo que acontece ao redor dele e transformasse e cristalizasse aquilo num conhecimento. Então é sobre isso. Então, aquela frase que é clichê na internet, né? É sobre isso? Então, é sobre isso. É sobre esse Ajna aqui, ele pega tudo e ele faz a coisa ser sintetizada ali numa forma que você absorve a informação, mas não racionalmente, é no inconsciente. Então, que arquétipo é esse que eu tô falando tanto aqui, que vocês estão olhando e não estão vendo nada, estão vendo só um monte de folha, um monte de folha que caiu da árvore, a árvore aqui quase praticamente seca. É justamente isso, nós estamos no outono, e o outono é aquela fase do ano, aquela temporada do ano, onde as folhas caem. E elas vão para o chão para ser devoradas pela terra, então elas viram alimento da própria terra, né? Então a terra é um arquétipo de transformação. Então aqui nós estamos vendo o arquétipo, olha que loucura isso, gente. Aqui nesse momento vocês estão vendo o arquétipo da borboleta indo para o casulo. Vocês não estão vendo borboleta nenhuma aqui, mas olha como que a borboleta tem um potencial gigantesco de transformação. Então esse arquétipo aqui é o arquétipo que ele traz junto com ele uma mensagem, né? A gente não pensa sobre isso, mas quando você começa a estudar os arquétipos, você começa a realizar, a entender que é sobre isso. Nesse caso aqui, olha, nós temos aí a primavera, que é onde você planta, a árvore sobe, ela nasce, cresce, depois ela florifica, depois ela frutifica, depois chega o outono. Aí quando chega o outono, tudo desaparece, as frutas já foram embora, as folhas começam a cair e a terra, ela se alimenta daquilo. Só que a árvore, ela fica praticamente seca. Deixa eu tentar mostrar para vocês como que está a minha árvore aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês vão ver aqui, ó. Ó lá, tem galhos lá, ó, que não tem mais nada de folha.
Então, absolutamente nada. Então, é um momento onde a gente começa a entender que a natureza começa a fazer o trabalho dela. Deixa eu arrumar a câmera aqui. A natureza começa a fazer o trabalho dela em termos de eu realizei o meu propósito, agora é o momento do descanso. Né? Esse arquétipo, ele tá, olha como um arquétipo sozinho ele não existe, gente, todos os arquétipos estão entrelaçados. Então nós falamos da borboleta, estamos falando da morte, agora é o momento onde a gente fala da profundidade da morte, que é quando a gente acha que a morte existe, que é cabeça, né? Não tem nada a ver com ágina, cabeça pensando, olha, eu acho que quando a gente morre a coisa acaba e a coisa finalizou, né? Então o processo não é esse. Não existe a morte, só existe no processo mental. No processo quântico, físico, a morte não existe. A morte é apenas uma palavra para a gente poder entender o fim de um ciclo. Olha que profundo isso. O ciclo acabou e começou outro, mas a morte não acontece. Então, quando a gente usa esse arquétipo para explicar isso, que a árvore está perdendo todas as folhas, está caindo no chão e a terra vai absorver essas folhas, a gente já pensa na morte, talvez da árvore, não necessariamente, porque a árvore a gente sabe que volta ano que vem, das folhas com certeza, tem muitas plantas que não voltam mais. Aqui no Canadá a gente aprende, a gente vira especialista em flores perenniais e flores anuais. Flores anuais são aquelas que você planta todo ano e perenniais é aquela que volta depois do inverno, ela desaparece, ela seca, o chão fica lisinho e depois o ano que vem ela brota de novo e sai tudo de novo. Então a gente tem isso aqui no Canadá, é muito forte isso aqui no Canadá. No Brasil é mais ameno e talvez no Brasil a gente pense menos ainda sobre isso, mas está lá, o arquétipo está lá, porque o arquétipo não foi feito para a gente pensar, foi feito para a gente entender, absorver. Então o que acontece é o seguinte, quando as estações elas mudam, né, aí acontece uma visualização, a gente vê visualmente o que está acontecendo. Então a gente consegue enxergar. No momento em que você enxerga que as folhas estão caindo e que a temporada, né, a estação do ano está mudando, existe uma mensagem que vai para dentro de você, é uma mensagem no seu inconsciente para dizer que as coisas têm ciclos e que esses ciclos se renovam e que muitas vezes essa renovação, muitas vezes não, sempre essas renovações, elas são impactantes de uma forma muito diferente e profunda na vida das pessoas. Por exemplo, as folhas que vocês estão vendo aqui hoje caídas aqui no chão, elas vão ser alimentadas pela terra, a terra vai comer elas. Morreu, acabou. Essas folhas a gente não vai ter mais acesso a elas. O ano que vem a gente vai ter acesso a novas folhas. Então essa mensagem é uma mensagem muito importante, porque no dia a dia da gente, o que acontece? A gente não aproveita o que está acontecendo. A gente deixa para depois, para amanhã, principalmente piorou agora nessa época de redes sociais, telefone, celular, internet. As pessoas estão o tempo todo com o celular na mão. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, shows, né, espetáculos de cantores, onde todo mundo está lá com o celular, olhando pelo celular, mas o cantor está ali na frente da pessoa e a pessoa não está aproveitando. Então, tudo bem, você está lá, quer gravar aquele momento, gravar 1 minuto, né, grava um pedaço daquele momento, grava você um pedaço daquele momento, mas assiste o show, participa do show, olha o espetáculo, porque o espetáculo da vida está acontecendo o tempo todo ao nosso redor e a gente não tem tempo para ele, a gente está o tempo todo trancado dentro de um celular. Agora, nesse momento, ficou pior a coisa, né? Depois do Covid, as pessoas realmente se fecharam dentro do mundo virtual dela. Então, um pouco de vida social que tinha, nós retraímos agora, né? E voltamos para dentro de um cômodo onde a vida não acontece mais. Então, né, para quem está acompanhando aí, as pessoas estão vendo que os casos de depressão, de problemas relacionados à vida mental e emocional das pessoas, né, as doenças relacionadas a isso voltaram assim com muita força e muito mais forte do que estava antes. Então, a gente percebe que o nível de profundidade desse arquétipo é muito grande e ele está sempre nessa constante renovação. Então, isso, eu falei assim, foi uma nuance desse arquétipo. Uma outra nuance desse arquétipo, que é mais profunda, é a morte. A morte de um parente, de um ser humano que a gente ama, né, de alguém de um bichinho que a gente ama, de um pet que a gente ama, muitas vezes um cachorro que a gente ama. A gente não vai ter mais aquela oportunidade de ter aquele bicho ali com a gente. Ele fica, a mensagem físico-quântica fica dentro da nossa recordação mental. O ágina, né, que é o terceiro olho, ele é responsável por sintetizar aquilo e transformar aquilo numa história emocional dentro de você. É daí que vem as histórias, aquilo que é bom e aquilo que é trauma.
Né? O Ajna faz essa função aí de pegar tudo e transformar aquilo numa história bonita ou num trauma, para fazer com que a pessoa, cada um deles tem um caminho, né? Então virou uma história boa, ele tem duas opções: ou ele será uma história boa, ou ele será parte de um conto, de uma novela, de um livro, de alguma coisa, então vira arte. E se for uma coisa ruim, ou ele vira trauma, ou ele vira lição. E se vira trauma, ou a pessoa se retrai, ou a pessoa se expande, crescendo na transcendência. Então, assim, nunca acaba ali o negócio, a coisa vai andando, né? Então existe um efeito dominó que acontece aí. E todos os arquétipos são assim, não é um arquétipo só, isso acontece para todos os arquétipos. E nós estamos falando em termos generalizados de arquétipo, tá? Nós não estamos falando de um arquétipo específico de uma pessoa. Esse arquétipo aqui, por exemplo, o arquétipo o outono, a palavra é outono. Todos os arquétipos que eu acabei de mencionar vêm da palavra outono. Então a palavra morte, a palavra borboleta, a palavra transformação, a palavra... E transformação, gente, é muito importante. Essa transformação aqui não é uma mudança, é uma transformação. Porque mudar é quando você muda de casa. Então eu mudo da casa A para casa B. Se eu quiser sair da casa B e voltar para casa A, eu posso. A transformação, que é esse estado aqui, ela não existe a menor possibilidade de revertir, de reversão. Você não pode voltar para o que era antes. Você só pode mudar para algo novo, mas voltar você não pode mais. A borboleta sai do casulo, deixa de ser lagarta, entra no casulo e sai do casulo e passa a ser borboleta. Ela não tem a menor possibilidade de voltar a ser lagarta. A próxima transformação da borboleta é a morte. A morte entre aspas, porque a morte não existe. Porque lembra que existe um único arquétipo. A gente fala, olha, Roberto, qual é o meu arquétipo? Né, nós temos o arquétipo de cabeça, que é aquele arquétipo que cada pessoa tem um. É uma missão de vida, é aquilo que eu vim aqui para fazer. Então, esse arquétipo, a gente consegue descobrir a representação dele através dos dados de nascimento da pessoa. Mas o arquétipo único que as pessoas tanto buscam por ele, ou querem saber qual é o arquétipo que eu deveria usar para isso ou para aquilo, é muito peculiar, isso é muito difícil de chegar nesse ponto por conta da unicidade. Existe uma palavra que chama unidade e essa palavra representa o todo. O todo é a força criadora, é Deus, é aquilo que você quiser chamar de força superior aí. E essa unidade, ela não deixa de ser unidade, porque se ela deixar de ser unidade, ela não vai ser mais Deus, não vai ser mais o todo, né? Porque tudo é uma parte do todo. Mas quando você tira aquilo e fala, olha, isso aqui não faz parte disso aqui, então isso aqui que era o tudo antes, que era o todo antes, não é mais o todo, né? Porque tem uma parte separada, então não existe uma parte separada. A gente vai chegar nisso aí, nesse ponto aí de poder falar sobre isso, de poder explicar sobre isso mais profundamente, quando a gente for falar da dualidade dos arquétipos. A gente já falou no passado, procura aí a dualidade dos arquétipos, Roberto de Farias, que vocês vão encontrar a gente falando um pouquinho sobre os dois lados da moeda, que as pessoas tendem a querer separar. Eu não posso falar sobre isso porque eu vou tocar nas crenças das pessoas, então a gente ainda não vai falar sobre isso. Isso a gente vai falar, infelizmente, a gente só vai falar nos cursos, né? Porque as pessoas não estão prontas para ouvir isso, e se a gente falar, a gente vai ser metralhado aqui. Mas existe uma dualidade no arquétipo do todo, como tudo na vida, existe uma dualidade, são as polaridades dos arquétipos, que explicam o que nós estamos vivendo nesse momento. Então nós estamos vivendo agora, então vou sair um pouco do contexto aqui, tá? Nós estamos vivendo nesse momento a era de Kali. E a era de Kali é a era daquela deusa, dá uma pesquisada na internet, é uma deusa Hindu-Brahmani também, que a época dela é uma época onde as pessoas têm a impressão de que o tempo passa rápido demais, e nós estamos vivendo a era dela. Essa era também é a era da destruição, é a era do outono, então é esse arquétipo aqui. Então não estamos saindo do contexto, né? A Kali, a deusa Kali, quando esse deus está passando, né, a energia desse deus está passando pelo planeta, pelo sistema solar, não é pelo planeta, é pelo sistema solar. Quando essa energia está passando pelo sistema solar, a intenção é de destruição, é de morte, né? Por quê? Quando você destrói alguma coisa, você tem um espaço novo para você poder reconstruir. Então nós estamos vivendo esse momento, essa fase nesse momento. Também é a fase da dualidade, onde você percebe isso politicamente, né? 50% da população ama um partido político, 50% ama o outro, que é completamente o oposto. Então vocês percebem que na política, na vida social, a gente percebe uma polarização neste momento muito forte.
Direitos humanos, a gente percebe isso nas vidas negras, né? A Black Lives Matter. Você vai ver lá que 50% está a favor, 50% está contra. Então você vê uma polaridade muito forte. E essa polaridade, ela não pode deixar de existir. A gente vai falar sobre isso também no curso. A gente não consegue falar aqui no canal porque toca assim em questões humanas do ser humano que dá raiva, a gente fica porque tá mexendo nas feridas da gente, nas feridas do ser humano. E também mexe nos direitos autorais. Então, para não correr o risco da gente ser metralhado aqui, a gente só fala de coisas que realmente precisam ser faladas no curso, porque as pessoas estão pagando por isso e elas estão lá para ouvir a verdade, elas não estão lá para apenas aprender alguma coisa, né? Que é o caso do nosso canal do YouTube, a intenção é trazer conhecimento, mas tem conhecimento que não dá para trazer aqui por conta justamente por conta dessa polaridade do arquétipo, do todo. Então a gente não consegue deixar essa polaridade. Mas voltando aqui no nosso outono, na morte, na borboleta, na transformação, na mutação, a gente muta o tempo todo, a gente transforma o tempo todo, as pessoas deixam de ser as pessoas que elas eram ontem. Então assim, se você conheceu uma pessoa e você conviveu com ela por muitos anos, e aí de repente você perdeu o contato e depois de muitos anos, 5 anos depois, 10 anos depois, você encontra essa pessoa de novo, pode ter certeza que ela é uma nova pessoa, né? É claro que tem pontos da personalidade da pessoa que a gente não consegue mudar, tá ali, faz parte da personalidade dela, e tá tudo bem, porque isso aí não muda, mas no geral a pessoa, ela com certeza ela transcendeu. Nós temos aí problemas o tempo todo, o outono acontece na nossa vida o tempo todo, que é pra gente dar valor na próxima estação, é pra gente dar valor naquela pessoa que tá ali florescendo, frutificando, conversando com a gente. Se alguém te der o teu tempo, senta com ela, olha nos olhos dela, escuta o que ela tá falando, desliga o teu celular por 10 minutos, tenha uma conversa profunda e saia dali um ser humano transcendido, né? A maioria das pessoas tem a tendência de falar, olha, eu não consigo crescer, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo fazer isso. Por que eu não consigo? Porque você não está se dedicando àquilo que você está se prontificando a fazer, né? Eu vejo isso o tempo todo no meu trabalho, os meus clientes chegam para mim, eles acham que eles têm um plano estruturado para o negócio deles, eles me contratam só para fazer um logotipo e de repente eu percebo um monte de falha e eu vejo que não vai dar certo. Então eu sento, explico, a gente tem uma consultoria para falar justamente sobre isso para os empreendedores. Olha, você não está conseguindo, não vai conseguir por conta dessas fraquezas aqui. Então o plano de negócio tem que ser bem estruturado por conta disso. Do mesmo jeito que a nossa vida precisa ser bem estruturada para a gente poder levar momentos mais agradáveis, momentos mais fortes e momentos mais bonitos para a nossa vida e poder transformar, né, e entender que esse arquétipo de morte, né, o outono, ele não é necessariamente um arquétipo de perda, é um arquétipo de transformação. E quando a gente compreende isso dentro da física quântica, dentro da mecânica quântica, que não existe uma morte de fato, onde a pessoa morre e acabou, nunca acaba. É um ciclo que vai se modificando, se transformando o tempo todo. E a gente começa a viver mais em paz. E a gente começa a perceber que as coisas são do jeito que elas são e que mesmo que a gente tente fazer uma manipulação de energia, a gente, no final das contas, vai fazer uma coisa muito pequenininha. Existe uma forma muito maior de fazer com que a coisa aconteça ao nosso redor, sem que a gente precise querer manipular a força das energias, na vida pessoal da gente, pelo menos, com certeza. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa o seu joinha aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e não desapareçam, gente, não abandonem o canal. Por mais que eu esteja abandonando o canal por um tempo, né, não saiam, não fujam daqui, fiquem aqui porque nós vamos trazer aí um conhecimento riquíssimo para vocês assim que essa coisa toda for estabelecida e prontificada para vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!